vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de variáveis. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram que a gente estudou já essa palavra aqui chamada frame count? Mas o que seria, na verdade, frame count? Ela nada mais é do que uma variável. Então, eu não posso criar nenhuma variável com o nome de frame count. Por quê? Porque ela já existe. É uma palavra reservada. E o que essa variável faz? Ela armazena um valor. E qual valor que seria esse aí? O valor que ela armazena é o quadro que está sendo mostrado naquele segundo. Então, eu vou escrever aqui print ln para mostrar para a gente qual o valor que está aqui dentro, neste momento aqui. Então, print ln, eu vou ler então a variável frame count. E como ele está dando erro aqui, eu vou apagar então essa primeira linha aqui. E aí eu abaixo aqui. Então, o que ele está me mostrando aqui? 1437 é o valor que está dentro dessa variável aqui. Então ele simplesmente botou aí um valor aleatório. Não fui eu que escolhi esse valor aqui. Então eu vou agora escrever aqui em cima frame count e vou dar aqui o valor de 500. Então agora ele armazenou o valor 500. Então agora eu vou digitar aqui a função draw. E vocês já pararam para pensar o que significa essa função? Na verdade, a função draw, ela nada mais é do que um contador de tempo. Então conforme vai decorrendo o tempo, tudo que tiver dentro dela e for passível de modificação pelo programa, de acordo com o decorrer do tempo, então vai se modificando lá dentro. Então vamos colocar aqui frame count, né? Aqui dentro, print ln, frame count. Então eu vou vendo aqui, ó, os quadros que estão sendo mostrados aqui por segundo, e sempre ele começou aqui agora por 500, porque eu atribuí o valor 500 para a variável. Então quando ele entra na função draw, ele começa a contar os segundos aqui a partir do 500. E se eu apagar aqui, ele vai reiniciar aqui a partir do 1. E eu disse anteriormente que aqui está sendo mostrado os segundos. Na verdade, ele está mostrando o número de quadros. A cada segundo, eu tenho um incremento de 60 quadros, mais ou menos, que é o padrão aqui no site da Khan Academy. Então, a cada segundo, eu tenho um incremento de 60 quadros, que é mostrado um a um. Então, agora, eu vou desenhar aqui uma elipse. Vou dar o valor 0 aqui, para a posição x, y. E vou dar aqui o tamanho dela, mais ou menos, de 30. Então ela apareceu desenhada aqui. Eu vou escolher uma cor para ela. Vamos colocar aqui laranjada. E eu não quero que fique aparecendo o contorno. Então eu vou escrever aqui no stroke. Bom, agora eu tenho esses valores 0 aqui para posicionamento. Então ele está mostrando a nossa elipse aqui no valor 0, x e 0, y. Né? Então eu vou mudar esse valor de 0 para o valor da variável frame count, tanto para x quanto para y. E aí o que vai acontecer? Quando eu reiniciar o programa, presta atenção, olha só o que acontece. Conforme vai mudando o valor frame count aqui, ele vai mudando o posicionamento da nossa elipse. Bom, se eu desenhei somente uma elipse, na verdade um círculo, né, cruzando a tela, por que ficou essa linha aqui? Por que não apareceu então o meu círculo percorrendo aqui e depois a tela ficou conforme foi passando aqui o círculo, foi voltando a ficar branco o fundo? Porque aqui, ó, eu não desenhei um fundo, na verdade. Então, conforme ela foi passando, foi ficando como se fosse um rastro, né, do nosso círculo. Então eu vou desenhar aqui um fundo branco, 255, 255.
Agora então, agora sim, ó, o nosso círculo vai atravessando e não fica agora aquela linha, né? Que ele não vai deixando aquela linha. Então agora eu vou apagar aqui esse println, porque ele está me atrapalhando aqui a tela, né? Então aqui você vê o círculo atravessando a tela, e ao invés de desenhar um fundo branco aqui, eu vou ensinar um macete aqui, ó. Eu vou desenhar então um retângulo, um quadrado na verdade, né? Que começa na posição 0 e que vai até o final da tela. Esse retângulo aqui, ele está amarelo, eu quero botar uma outra cor para ele. E a cor que eu vou colocar para ele, vamos colocar um azul escuro aqui, como se fosse um céu. Mas eu, ao invés de usar somente as cores, a cor azul, eu vou colocar também uma transparência para ele. Por exemplo, a transparência de 20. Agora, quando eu reinicio, olha só como é que fica o efeito, né? Parece assim uma estrela cadente ou um cometa que está cruzando, né, a tela. E por que que isso acontece? Bom, você imagina o seguinte, eu estou desenhando a cada quadro um quadrado aqui cobrindo toda a tela, um quadrado transparente. Então seria como se eu tivesse várias camadas com azul bem clarinho e vou colocando uma em cima do outro. Então ele fica com esse efeito assim, ó. Aí o que eu vou fazer então? Eu vou desenhar aqui o chão, que seria então um retângulo que começa aqui no 0, 370 aqui e vai até o final da tela. Vamos colocar aqui uma cor para o chão. Uma cor escura aqui. E agora vamos desenhar então as estrelas aqui. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai desenhar então várias elipses. A gente vai desenhar uma elipse pequena a cada quadro, na verdade, com o posicionamento delas aleatório, que vai de 0 até o final da tela. Então, qual que é o comando? Random, né? Random para pegar um valor aqui aleatório. E o tamanho da elipse a gente coloca bem pequenininho aqui. Tamanho do círculo, né? 5 e 5. Ah lá, olha como é que fica. Vamos mudar a cor dela aqui, ó. Vamos colocar uma cor mais clara um pouco. Vou colocar um amarelo bem clarinho aqui, ó. A gente reinicia. Então tem esse efeito aqui. Por que que acontece isso? Eu estou desenhando vários... a cada quadro eu desenho um círculo aqui na tela, só que como a tela é transparente, ela vai sumindo aos poucos. Cada círculo que vai sendo desenhado vai sumindo aos poucos aqui. Então, conforme a gente vai aprendendo mais sobre programação, a gente vai aprendendo a fazer cada vez efeitos mais interessantes. E na aula que vem a gente vai continuar falando sobre esse assunto, sobre variáveis. Então, até a próxima aula, gente.